No Giro Ambiental de hoje, vamos falar de um procedimento super importante para a nossa sociedade e de extremo impacto ambiental, que é o transporte de produtos químicos. Em maio deste ano, 2.000 litros de corantes foram derramados em um rio da cidade de Jundiaí, colorindo patos, peixes e até capivaras. Quem vai explicar para a gente como é mais seguro do que a gente imagina, embora arriscado, é o Vinícius Laender, que é advogado ambiental. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olá, Alexandre, eu que agradeço e fico à disposição para a gente conversar sobre o tema. Doutor Vinícius, a gente fica com essa sensação de que é uma coisa muito perigosa e o estrago é muito visível quando acontece um acidente desses, né? Mas eu queria que você falasse para a gente, existe muita coisa por trás, muitas normas, procedimentos, métodos, treinamentos para que isso não aconteça de fato, né? Exato, você comentou muito bem, Alexandre, e é importante que a gente divida esse assunto com quem nos assiste pela TV Câmara. Houve um acidente, né, recentemente ocorrido em Jundiaí. O acidente impactou o meio ambiente sob diversas formas, a fauna, a flora, aos recursos hídricos e ao ecossistema de uma forma geral. A legislação ela é muito firme e ela estabelece uma série de obrigações para as empresas, tanto aqueles que tomam o serviço de transporte, como as transportadoras que efetivam, realizam aquele serviço. E é muito importante, fundamental, que para que se evite a responsabilidade ambiental sob diversas formas, que tanto o tomador do serviço quanto a transportadora estejam em compliance, estejam atentas à regulação e à norma, à legislação, para que o transporte aconteça da forma estabelecida nas normas, a fim de que não se ocorram impactos e muito menos danos ambientais. Então, eu entendo que é uma responsabilidade compartilhada, é isso? E eu queria saber também se o Brasil tem regras próprias ou existem para esses produtos regras que são internacionais, já que esses produtos, eles permeiam, né, todos os setores da economia de todo o mundo, né? Existe, do ponto de vista internacional, uma orientação, uma regra da ONU que classifica em diversas classes os resíduos, os produtos perigosos, né? E a gente pode entender, Alexandre, como produto perigoso que está sendo transportado, aquele que tem um risco de inflamabilidade, risco de explosão, e, de modo geral, aquele que pode causar algum risco, tanto ao meio ambiente, mas também à saúde e à segurança das pessoas, né? E o Brasil recepcionou toda essa normativa da Organização das Nações Unidas. Então, o que está escrito lá vale aqui para nós. Portanto, tanto aquele tomador do serviço de transporte como o transportador, como eu comentei há pouco, precisa estar atento às regras, porque caso aconteça algum episódio, como o que nós noticiamos aqui em Jundiaí, assim como tantos outros, né, poderá ocorrer uma das formas de responsabilização jurídica ambiental. E a gente tem, nessa área, a tríplice responsabilidade. Poderá haver uma responsabilização sob o aspecto penal, administrativo e judicial, que é a chamada responsabilidade civil. E aí, com essa responsabilidade civil, penal, consegue-se, então, acionar os protocolos para remediação, que é o que a gente pretende evitar com o transporte seguro, né? Eu queria saber se o transporte de materiais perigosos acontece só por vias terrestres, se ele acontece também via navios, né, naval e também aéreo. Acontece sobre diversos modais, Alexandre. Há situações em que o Brasil, por uma necessidade de mercado, precisa importar determinado produto. Então, é muito comum que a gente receba aqui amônia, por exemplo, produzida em algum país do exterior, né, em algum lugar do exterior. Então, a gente tem aí caracterizado o transporte marítimo, naval. No mercado aéreo isso pode acontecer, mas é menor, dado o risco muito alto de explosão e inflamabilidade de um determinado produto.
Então, o principal modal, quando a gente fala de produto perigoso, é o transporte rodoviário, né? E aí, vale a pena a gente acrescentar que, diante de toda essa normativa, essa regulação que nós temos hoje no país, entender a diferença entre cada uma dessas modalidades de responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente fala que tanto o tomador do serviço, aquele que contrata o transporte, como aquele que o executa, que é o transportador em si, em caso de impacto ou dano ambiental, ele responde objetivamente, ou seja, não se avalia do ponto de vista jurídico se ele agiu com dolo ou com culpa naquele episódio. Então, não são verificados aspectos como imperícia, negligência ou imprudência. Houve o dano, ele participou daquele acontecimento, né, diante do demonstrado o nexo de causalidade, que é o vínculo entre a ação e o resultado, ele pode ser responsabilizado sim. Diferentemente dessa ótica da responsabilidade civil, em que é objetivo, o risco é integral na responsabilização, a gente tem a responsabilidade administrativa, que é a responsabilidade provocada, né, gerada por meio de uma autuação por parte de algum órgão estatal. Então, pode ser tanto pela NTT, quando a gente fala de transporte rodoviário, que é o regulador da área, né, como também, por exemplo, pela CETESB, que é o órgão ambiental responsável no estado de São Paulo por situações dessa natureza. A responsabilidade administrativa, ela é subjetiva, diferentemente da responsabilidade civil. Então, são analisados, sim, aspectos como dolo e culpa, né? E é possível também que o responsável pelo evento, quando chamado à responsabilidade, avalie situações como excludentes de responsabilidade para poder comprovar que ele não teve uma participação naquele episódio. E, por fim, há o risco também da responsabilização penal, em que também são analisados os critérios subjetivos, como dolo e culpa, para poder aferir se, do ponto de vista criminal, há responsabilização do agente. Ou seja, é tudo bem rigoroso, né? Muito mais talvez que a gente consiga imaginar. Eu queria saber se existe treinamento específico para as pessoas que fazem esse transporte, esse abastecimento. Existem normas, a gente sabe, mas eu queria saber se existem qualificação específica para essas pessoas que lidam com esses materiais. O transportador de produto controlado, de produto perigoso, ele precisa estar atento às regulações do regulador, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que é muito criteriosa e muito rigorosa em relação a essas obrigações. E, do ponto de vista da legislação ambiental, dado o risco, né, de impacto no ambiente, é importante que o transportador também, aquele que faz o transporte, né, daquele produto, que está conduzindo o caminhão, eventualmente, também se atente ao disposto na legislação ambiental. E mais do que isso, do ponto de vista empresarial, a grande recomendação e o grande ponto de atenção que a gente tem que ter é em relação à contratação daquele transporte. Então, é importante que a empresa, ao contratar aquele transportador, verifique se ela está em dia com a documentação, se as licenças estão operacionais, se o corpo técnico, vamos dizer assim, os motoristas que vão conduzir aquele transporte, realizar aquele transporte, têm condições de habilitação para realizá-lo. Tudo isso no intuito de mitigar, diminuir o risco que pode ser gerado nessa situação. Então, é importante, de uma forma geral, haver uma verificação, uma análise de risco, tanto documental quanto prática, em relação a esse tipo de transporte. Então, acredito que existam órgãos fiscalizadores olhando para isso, né? Mas a própria empresa, então, como sociedade civil, pode fazer também parte dessa fiscalização, evitando a contratação de pessoas e transporte em empresas desqualificadas, né? Perfeito, pode e deve, porque uma contratação bem direcionada, com regramentos claros, com cláusulas obrigacionais robustas, evitam, né, a contratação de transporte, de transportadores, que talvez por uma razão ou outra não estejam totalmente adequados para realizar aquele transporte em segurança.
Então, a análise do fornecedor durante o processo de contratação é fundamental por parte das empresas tomadoras do serviço, né? Mas também essa análise durante o processo de realização desse transporte. Essa análise de risco ela é fundamental e também pode ser complementada por meio da elaboração e da fiscalização de um contrato, né, entre o tomador e o transportador. Então, um contrato bem feito e também com fiscalização durante a vigência desse contrato aumenta muito a questão do controle, as possibilidades e as alternativas de controle e de monitoramento daquele serviço. E para finalizar então, doutor Vinícius, eu queria que você me dissesse para a gente se na sua opinião, é seguro esse tipo de transporte pela quantidade de ocorrências que existem, né, de transporte de materiais perigosos e a quantidade de acidentes que acontecem. Queria que você dissesse, é seguro? É seguro, nós temos um regramento muito claro, como eu disse, né, tanto por parte da NTT como aquele estabelecido pela legislação de uma forma geral. As transportadoras no Brasil cumprem esses requisitos, né? Então, diante do risco da atividade empresarial, é natural, infelizmente, pode acontecer um acidente ou outro, tanto por razões da própria transportadora, mas também por fato de terceiros. Mas na grande maioria dos casos, esses transportes são realizados no país inteiro, no nosso estado também, de forma absolutamente segura. E aí o grande cuidado que os atores empresariais nessa cadeia precisam ter em mente, né, é a questão do controle, né, do monitoramento dessa atividade e da observância do regramento estabelecido na legislação. Perfeito, então agradeço demais a sua participação com a gente, o esclarecimento muito interessante sobre a questão das responsabilidades compartilhadas. E eu queria saber se você gostaria de deixar um contato, um @ para quem tiver interesse de saber mais e seguir. Estamos à disposição daqueles que queiram saber, né, e acompanhar as questões de direito ambiental, de sustentabilidade, e eventualmente precisam de algum esclarecimento adicional em relação a esse tema que a gente está tratando e de outros nessa área, basta seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do Lemos Advocacia para Negócios, o contato também disponível no nosso site, lemosadv.com.br. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço a todos. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Cientistas da Embrapa Amazônia Ocidental descobriram micro-organismos em sedimentos de rios da Amazônia que demonstram potencial para combater a murcha bacteriana do tomateiro, uma enfermidade provocada pela bactéria Rastonia solanacerum. A pesquisa divulgada na revista Microorganisms indica resultados animadores para a criação de um inoculante bacteriano. Esse inoculante poderia diminuir a ocorrência da doença e elevar a taxa de sobrevivência das plantas de tomate. Liderado pelo pesquisador Gilvan Ferreira da Silva, o estudo examinou 36 bactérias isoladas dos rios Negro e Solimões. 3 dessas bactérias exibiram uma notável capacidade de impedir o desenvolvimento da Rastonia, com algumas cepas alcançando uma inibição completa de 100%. 2 macacos brasileiros estão entre os mais ameaçados do mundo. O sauim de coleira em Manaus e o guigó da caatinga na Bahia e Sergipe simbolizam a luta global dos primatas contra a perda de habitat. Essa ameaça, agravada por caça, tráfico, doenças e eventos climáticos extremos, é o foco da recente edição de Primates in Peril, lançada em 8 de maio. A publicação da Rewide, em parceria com o grupo de especialistas em primatas da UCN e a Sociedade Primatológica Internacional, serve como um alerta crucial para a conservação desses animais em todo o mundo. Sobre o guigó da caatinga, Jerusalinski, primatologista brasileiro e vice-presidente do grupo de especialistas em primatas da IUCN, afirma que esta é uma espécie que precisa urgentemente de maior proteção.